A visão do trono da majestade divina. Os 24 anciãos e os 4 animais. Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto nos céus, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante a pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante a esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestidos brancos, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpago, e trovões, e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono como mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por dentro e por detrás, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante ao leão, e o segundo animal semelhante ao bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ação de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estavam sentados sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Apocalipse, capítulo 4. Esse lindo capítulo de Apocalipse, um livro simbólico, escatológico, difícil de compreender, mas podemos aqui, com a ajuda de Deus, com a guia do Espírito Santo, decifrarmos algumas coisas. Veja o primeiro versículo, a expressão sobe para aqui, venha e veja o que vai acontecer na história da humanidade. João estava preso, exilado, perdera o direito da cidadania terrena, sendo perseguido pelo Império Romano. Perdendo o direito da cidadania terrestre, ganhou o direito da cidadania celeste. É convidado a subir aos céus e contemplar a glória de Deus e a revelação do futuro para todos os homens. No segundo versículo, ele menciona o aspecto de um ser entronado, alguém sentado em um trono tão brilhante como jaspe e o sárdio. Em volta do trono, um arco celeste, brilhante como uma esmeralda. Os 24 tronos, com 24 líderes anciãos, vestidos de brancos, coroados,
ele vê relâmpagos. Ele vê trovões e 7 tochas, que são os 7 Espíritos de Deus. Em primeiro lugar, João não descreve Deus, e sim a glória de Deus. Ele não consegue ver Deus, e sim o esplendor, o fulgor da glória de Deus, o brilho de Deus. E ele compara com o jaspe, pedra preciosa. Depois vão ver um arco, o arco celeste em volta do trono, representando a aliança de Deus para conosco, a aliança do Criador para com a criatura. Deus fez uma aliança com Noé e mostra o arco como sinal da sua misericórdia. Gênesis 9, verso 13. Antes do juízo de Deus, é mostrado a sua misericórdia. Ele é longânimo e dá oportunidade de cada um de nós fazer com ele essa aliança. Os 24 anciãos representam o povo de Deus. Eu vejo isso como um símbolo do povo de Deus sendo representado por 12 tribos e depois por 12 apóstolos. Como o dia sendo representado por 24 horas, sendo 12 à noite e 12 ao dia. Primeiro, a humanidade vive na escuridão, sendo visto apenas fragmentos da luz de Deus. Assim como é a noite, a lua e as estrelas não alumiam perfeitamente, mas Jesus é a luz que veio ao mundo, o sol da justiça, a resplandecente estrela da manhã. E agora estamos na luz. Deus nos revela a sua vontade de forma mais clara no Novo Testamento. Nós já saímos das trevas para a luz. Nós que estamos na luz, fazemos parte da igreja representada pelos 24 anciãos. Como conhecidos primeiramente pelas vestes. Elas são brancas, fomos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Coroas na cabeça representa a vitória dos santos, que venceram o mundo e suas paixões. Sede fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Está lá em Apocalipse 2, verso 10. Relâmpago, estrondo, trovões, 7 tochas acesas, que são os 7 Espíritos de Deus. O 7 é um número simbólico, que representa a perfeição e plenitude. O juízo de Deus é perfeito, ele não julga por aparência exterior. Ele conhece os desígnios do nosso coração. Ele nos conhece, por dentro e por fora. No verso 6, ele, João, vê algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. Isso representa a pureza do trono de Deus, a transparência, a equidade, justiça e perfeição do seu juízo. Ele é puro, sem mancha ou imperfeição. Ele não tem imperfeição. Ele é sem mácula, sem defeito, irrepreensível, inerrante, incontestável, irrepreensível. Ele é Deus. E depois ele vê 4 seres vivos, cheios de olhos, na frente e atrás. Primeiro como um leão, segundo como um touro, bezerro, novilho, e outro
como homem, e o quarto como uma águia voando. O que quer dizer isso? Bem, há várias interpretações acerca desses seres viventes. Segundo Arthur Blomfield diz na sua interpretação, os 4 seres representam os 4 evangelhos, sendo o leão citado por Mateus, Jesus como rei dos judeus, o leão da tribo de Judá, Marco citando o Senhor como servo, representando pelo touro ou boi, Lucas cita Jesus como homem, e isso seria o rosto de homem do terceiro. E João fala da divindade de Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Isso seria representado pelo quarto ser como uma águia voando por cima de tudo e vendo tudo. Essa é a visão de Blomfield. Um outro estudioso das Escrituras é William Barclay. William Barclay diz ser esses seres a representação da totalidade da natureza glorificando a Deus, como sendo o leão o rei dos animais selvagens, o boi o rei dos animais domésticos, o homem é o ser mais elevado em inteligência, sendo imagem e semelhança de Deus, o rei dos racionais, e a águia, a rainha dos voláteis ou aves. Já William Hendrickson acredita que esses seres viventes são compreendidos literalmente. Eles são 4 seres angelicais, os quais são citados em Ezequiel 1, capítulo 10, versículo 10. A mesma visão do trono de Deus e dos querubins e serafins. Então, segundo Hendrickson, são anjos que adoram na presença de Deus, os quais são representados por as seguintes características: por força, como leão, capacidade de servir como boi, inteligência como homem e agilidade como águia. Os anjos são dotados dessas qualidades. Essas são 4 características dos anjos. Eles são fortes, obedientes, inteligentes e ágeis. Eu fico com essa interpretação. Esses são anjos, uma categoria de anjos. E qual era o cântico deles? Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Veja aqui uma revelação de 3 grandes atributos de Deus. Primeiro, santidade. Ele é santo, santo e santo, 3 vezes santo. Veja a importância desse atributo, o único com o 3º grau de repetição: santo, santo e santo. Por ele ser santo, ele diz: sede santos, porque eu sou santo. Nós podemos adquirir a santidade da parte de Deus, por meio de Jesus, através do Espírito Santo. Mas nós não temos santidade em nós mesmos. Deus é o único ser, santo em si mesmo. Puro, separado e único, santo, santo e santo. Inigualável. E o segundo atributo, a onipotência de Deus. Ele tem todo o poder e nada foge do seu controle, nada foge do seu domínio, nada pega ele de surpresa. Terceiro atributo, mostrado aqui ainda no verso 8, é a eternidade de Deus, aquele que era, que é e que há de vir. Ele é o único rei que prevalece para todos sempre. Todos os impérios caem. Caiu o Império Babilônico, egípcio, grego, Medo-Pérsia, Roma, e todos os impérios cairão. Mas Deus permanece no trono, regendo o universo, e ninguém muda os seus decretos.
No verso 9, nós aprendemos o verdadeiro modelo de adoração. Eles dizem glória, honra e gratidão. Eles agradecem a Deus. E todos os anciãos caem de joelhos, se prostram diante de Deus. E nós temos se prostrado diante de Deus para agradecer? Ou temos sido pragmáticos e temos só cobrado do Senhor? Temos dito que Ele é digno de adoração? Ou temos se achado dignos de suas bênçãos? Ele é digno e nós não. Ele merece e nós não. Ele é bom e nós, muitas vezes, ingratos. Você que tem escapado do Covid, de muitas coisas que aconteceram nesses últimos dias, acorda glorificando a Deus por isso? Ou acha que foi o seu cuidado que o livrou? E você que pegou o Covid e escapou da morte, já parou para chorar de gratidão por tamanha misericórdia? Ou acha que foi a medicina humana que te salvou? Quantos famosos nos melhores hospitais, com os melhores médicos, morreram? Quantos médicos, cientistas morreram? Mas quantos pobres não se curaram com um simples chá? E outros pelo efeito da oração, com fé. A medicina faz sua parte, mas o decreto final vem de Deus. Ele determina se eu vivo ou se morro. No 10, eles lançaram suas coroas diante do trono, dizendo ser Deus digno de glória, honra e poder, ensinando que nós não somos dignos de bênçãos, não somos dignos de benefícios nenhum, mas Deus nos dá por sua misericórdia, não que a merecemos. E termina o versículo dizendo: pois tu criaste todas as coisas por tua vontade, elas foram criadas e existem. Aqui aprendemos que Deus é o Criador e cuidador da sua criatura, da sua criação. Ele criou, não há evolucionismo. Ele nos fez e pronto. Não vivemos por outro mérito, senão por meio da sua misericórdia. Nós não viemos de um macaco, como dizem alguns cientistas, alguns ateus. Nós somos obras das mãos de Deus. E Ele nos sustenta, nos guarda, nos protege, nos livra e nos mantém de pé. Ele cuida de nós. Só existimos por causa da sua intervenção. Ele é quem nos guia, nos dá respiração. Ele é Deus. Ele é digno de nossa adoração. Glória a Deus toda glória, a Deus toda glória, a Deus toda glória. Amém. Se essa palavra edificou a sua vida, compartilha com seus amigos. Compartilha com pessoas que estejam precisando. Se inscreve nesse canal, ativa o sininho, dá seu like, comenta embaixo. Vamos levar a palavra de Deus a mais pessoas. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amém.